Dia de Inter, noite de jogaço pelo Campeonato Brasileiro. Hoje à noite o Colorado recebe o Palmeiras no estádio Beira-Rio em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Quero falar também, gente, sobre bastidores da busca do Inter na janela de transferências e alguns bastidores também sobre a decisão de jogar ou não a Copa Sul-Sudeste. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Inter dentro e fora das quatro linhas. Então já chega, deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal e sempre lembrando, né, que todo o conteúdo aqui no canal tem a força da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. Você paga, né, o IPVA de 2026 com até 21% de desconto e ainda, né, lá no final tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Vamos começar falando sobre dentro de campo, afinal, né, o Inter joga hoje à noite, 9h30 contra o Palmeiras. Se você está na dúvida, vá ao jogo, projeção é de só 25 mil torcedores. Então vamos para o estádio, né, vamos para o Beira-Rio, né, é um ano difícil do Inter, só que vai ser um ano bem mais fácil se a gente estiver aglutinado, engajado, junto, né, para conquistar, né, pontos dentro do estádio Beira-Rio, fazer do Beira-Rio um fator local muito forte, como foi no Grenal, né, como tem sido aí dentro do Campeonato Gaúcho, até porque a gente perdeu, né, o primeiro jogo dentro de casa no Brasileirão contra o Atlético Paranaense, que era um jogo que não podíamos ter perdido de jeito nenhum, mas já passou, né? Agora o Inter vai ter que dar um jeito de recuperar esses pontos e há uma oportunidade hoje contra o Palmeiras. Para hoje, o time não deve ter tanta surpresa assim, né? O Pesolano está tendo algo que poucos técnicos têm condição de fazer, que é repetir a escalação ideal do time colorado. O Inter, sem mistérios, com o Rocher no gol, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei, Ronaldo e Paulinho, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro, e na frente o Rafael Borré. Sem mistério, né? O time titular que ganhou o Grenal de 4-2, que fez um grande jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, no empate em 1-1 e que merecia uma sorte melhor nessa partida, mas de qualquer forma, né, é um time que é o que o Inter tem de melhor. Do outro lado, gente, o Palmeiras deve chegar com algumas mudanças, tá? Mas é um time bem parecido com aquele que ganhou o Clássico do Corinthians agora na última quarta-feira, ou melhor, no último final de semana, lá na Neoquímica Arena, gol do Flaco Lopes, 1-0. O Corinthians pressionou bastante o Palmeiras, o melhor jogador em campo foi o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras. O Memphis ainda errou um pênalti. Claro que a gente tem que dar todo o desconto, né? Que era um clássico, fora de casa, e o Palmeiras acabou ganhando. Então chega com a confiança elevada e também, né, por ter goleado na última rodada do Campeonato Brasileiro. Tocaram 5-1 no Vitória, lá na Arena Barueri. Provável escalação do Abel Ferreira tem o Carlos Miguel no gol, ex-Inter, né, goleiraço, né, que rodou aí pro Corinthians, jogou no Nottingham Forest e agora está no Palmeiras. Kelvin, o lateral direito, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, então um sistema defensivo, né, que já vem jogando há bastante tempo junto. Marlon Freitas e Andrés Pereira, né, na abertura de meio campo, um meio também bastante qualificado. Maurício, né, nosso velho conhecido, né, deve começar o jogo também por dentro. Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então é a tendência de escalação do Palmeiras, que ainda não vai ter o Paulinho, né, que está tratando, né, uma lesão grave, né, ainda em tratamento para voltar ao gramado. Felipe Anderson, que está em transição física, e o John Arias, né, que ainda não chegou ao Brasil, então não fica à disposição ainda para esse jogo. Apita David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, auxiliado por Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná, e Douglas Pagung, também do Espírito Santo, tá? O VAR é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Então esse é o serviço, né, de jogo de Inter e Palmeiras. Tô dando uma olhada nas odds da KTO, tá, gente? E eu tô numa fase, numa vibe que eu tô indo mais no Odão, tá? O Odão KTO para hoje que eu tô apostando é Inter para ganhar o jogo e Alan Patrick para marcar ou dar assistência a qualquer momento. Essa odd tá 5,60, tá? Então eu estou indo nesta odd para o Alan Patrick decidir. Faz tempo, né, que ele acaba não fazendo um golzinho, então estou apostando que hoje ele vai guardar, vai deixar o dele e ou se não der, né, vai dar uma assistência como foi no Grenal, né, onde ele deu a assistência para o gol do Borré. Sempre lembrando, né, que na KTO tem a chance extra, né, na rodada do Campeonato Brasileiro. Então vai palpitar, né, você pode ter a chance de
palpitar de novo, caso sua aposta não bata. Saiba mais detalhes na aba Promoções, né, com todo o regulamento da promoção. Também lembrando que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Quero trazer também, gente, alguns bastidores, tá? Afinal, o Inter ontem comunicou algumas coisas. O Inter anunciou, né, o atacante Kaique, né, de 22 anos, por empréstimo, né, de uma temporada junto ao clube baiano, né, junto ao Bahia, e ainda não anunciou o Matheus Bahia, que treinou ontem lá no CT do Parque Gigante, mas ainda não foi anunciado, até porque é uma negociação diferente, não é um empréstimo, né, algo definitivo. Matheus Bahia, né, está sendo comprado pelo Inter, né, até onde eu vi, tá, num acordo de metas, tá? Se ele bater 25% dos jogos, o Inter paga 100 mil euros. Se ele bater 50% dos jogos, mais 100 mil euros. Então não é um valor tão alto, né, como se projetou aí recentemente, né, na faixa de 1 milhão de euros. Mas ele deve chegar a assinar um contrato de 2 anos, mas para hoje não fica à disposição. Já o Kaique foi anunciado e saiu no bid, e a tendência é que ele inclusive sim seja relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Algumas outras mudanças devem acontecer, tá? E vocês vão me perguntar provavelmente sobre isso em algum momento e não tem problema, a gente vai responder sem problema algum. Mas, né, o Sub-20 voltou a treinar, né? A categoria Sub-20 que estava de férias depois do término da Copa São Paulo de Futebol Júnior voltou a se apresentar lá no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, e com isso, né, alguns jogadores que estavam a serviço do time principal voltam para Alvorada, o que não significa que eles estão sendo rebaixados, né? Eles já pertenciam ao time Sub-20 e agora, né, estão retornando ao lugar de origem e ficam à disposição do plantel principal quando o Pesolano quiser. Ah, preciso do Denis Marfo para um treino, vou relacionar ele para um jogo, ele vem para o CT e treina, né, com o principal, mas eles são jogadores do Sub-20, exceto 5 nomes que não voltam para o Sub-20 e ficam no plantel principal do Paulo Pesolano de maneira definitiva. O zagueiro Pedro Cauã, o volante Benjamin, né, o ganês, que fica apto aí também, quem sabe até para ser relacionado no jogo de hoje. João Vitor, né, o ponta que fez gol lá contra o Monson, teve uma ótima partida contra o São Luís. Alex, que para mim é o grande destaque do Inter no Campeonato Gaúcho. E o Raikkonen. Então são 5 nomes, né, que estão disponíveis aí para o jogo de hoje, por exemplo, né, para serem relacionados contra o Palmeiras. Né, são jogadores que o Pesolano aprovou, né, aqueles que estão, né, mais à frente em relação aos demais, como Alisson, Bezerra, Denis Marfo, e assim vai, né, outros nomes que estiveram no plantel e que agora voltam para a categoria Sub-20. Aliás, falando sobre o Sub-20, ontem uma novidade, né, foi posta pela CBF, né, a CBF começou a estruturar a Copa Sul-Sudeste, né, que é uma competição que o Inter está classificado, porque, né, não está na Sul-Americana, não está também na Libertadores, e esta é uma nova competição implementada pela CBF para esses times, né, que acabam não disputando nada, né, o limbo e as consequências, né, do ano ruim que o Inter teve ano passado. Só que tem um ponto, tá? Por mais que a CBF tenha divulgado, né, a lista com o Internacional, o Inter ainda não definiu se vai jogar ou não esta competição. Por quê? Porque ainda não há definição sobre transmissão, né, da competição, se algum canal de TV vai comprar, isso vai gerar, né, algum dinheiro para o caixa do Inter, e premiação, né, aparentemente não vai ter. Né, o que está posto lá no regulamento são medalhas e troféu, só isso, né, só isso. Mas dinheiro, em premiação em dinheiro, né, por enquanto, não está posto na Copa Sul-Sudeste. O Inter está avaliando se jogará ou não esta competição nacional, né? Que tem nomes lá como Juventude, Cianorte, Volta Redonda, né, e assim vamos indo. Até tenho a lista completa aqui para trazer para vocês dos times que jogam a Sul-Sudeste, tá? América do Rio, do América Mineiro, Operário do Paraná, Volta Redonda do Rio, Inter, Avaí, Santa Catarina, São Bernardo de São Paulo, Tombense de Minas Gerais, Cianorte do Paraná, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, Juventude, Chapecoense e Grêmio Novo Horizontino de São Paulo. São os times que estão classificados para essa competição. Já deixa no comentário se tu jogaria ou não a Copa Sul-Sudeste. Eu sou favorável a jogar, tá? Acho que não dá para desprezar. Foi o que o ano do Inter apresentou no passado. Então, né, que se jogue e ganhe a Copa Sul-Sudeste, que a gente vai, né, dar uma olhada aí nesses garotos que estão precisando jogar.
Pra gente fechar, eu quero falar também, gente, sobre algumas movimentações do Inter no mercado, né? O Inter não esconde de ninguém, né, que está tentando, né, negociar alguns jogadores que não estão fazendo parte dos planos neste momento. E aqui a gente tem que separar algumas coisas, tá? Cleiton Sampaio é um jogador que não está nos planos, mas ele vem jogando em alguns jogos, né? A gente viu ele em campo contra o Caxias, acho que em algum jogo agora recente, né, ele também acabou entrando por conta, né, de um problema físico. Agora contra o São Luís, né? Teve uma lesão do Juninho, que sentiu câimbras ali, né? Entrou o Cleiton, mas é muito mais pela ausência de um zagueiro no plantel. Quando o Inter contratar um zagueiro, e o Inter planeja contratar nesta janela, o Cleiton vai ser liberado. Ele vem recebendo algumas consultas, né, de times do exterior, né, como por exemplo o Casa Pia, o Moreirense, né, mas nenhum time quer arcar, né, com o salário que ele recebe hoje no Internacional, que é na faixa de 150 mil reais por mês. Richard e Alan Benítez são jogadores que nem devem ser relacionados mais e aguardam, né, propostas para deixar o Beira-Rio nesta temporada. Aquele abraço, a gente se vê depois do jogo. O Juizão apitou, tem live do Colar pós-jogo direto do Beira-Rio pra gente ouvir o Pesolano, a gente ouvir, né, as explicações dos jogadores e muito mais. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!